Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Mário Sérgio, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, e também segundo coordenador do discipulado aqui no campo eclesiástico de Joinville. Nós estaremos, a partir de agora, comentando com os irmãos acerca do segundo ciclo da revista do currículo de discipulado, conforme publicações da CPAD, a revista que tem por título Conhecendo as Doutrinas Cristãs. Escola Bíblica Dominical, Faculdade Teológica Refidim. O segundo ciclo de discipulado, conforme publicação da CPAD, vai tratar de uma sequência de 13 lições, aonde cada uma tem por título uma doutrina que é fundamental para a caminhada de fé de um novo convertido, de uma pessoa que aceitou Jesus recentemente como seu Senhor e Salvador. A primeira lição dessa sequência, ela tem por título O que é crer. A leitura base para a nossa reflexão dentro desse tema está na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículos de 1 a 10, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca para a qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Para nossa meditação, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Preste atenção, queridos irmãos, que a leitura base para a nossa lição, que tem por título O que é crer, ela nos leva à reflexão de que a fé ela está ligada diretamente à palavra acreditar. Acreditar, segundo diz o autor aos Hebreus, em coisas que se esperam e naquilo que não se pode ver, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se pode ver. Os mais antigos, conforme citado nesse texto, eles alcançaram testemunhos diante de Deus, porque acreditaram em Deus, porque creram nas promessas de Deus. E o autor ele vai citando vários personagens da Bíblia. Por exemplo, Abel ofereceu o maior sacrifício a Deus. Apesar de ter sido morto por essa condição, pelo seu próprio irmão Caim,
mas o testemunho de Abel até hoje é falado, até hoje está vivo. Abel ofereceu testemunho, e por causa desse testemunho, ele foi morto, e o seu sacrifício ele foi aceito por Deus. Depois disso, fala de Enoque, que foi transladado. Não é? Deus o transladou, porque Enoque andou com Deus. Enoque acreditou nas promessas de Deus. Tudo que nós vamos falar a partir de agora gira em torno de você acreditar. Por que acreditar? Por que crer? Por que ter um Deus na sua vida? O que justifica a nossa crença em Deus, a nossa fé em Jesus. Antes de continuar, eu quero trazer uma dica aos professores de discipulado, que é muito importante os professores, nesse momento, conhecer o nome dos seus alunos. Ele saber chamar cada aluno pelo nome. Uma dica que eu deixo, que eu uso nas minhas classes de discipulado, é que cada aluno tenha um crachá. Ele usa um crachá, principalmente quando a classe é um pouco grande. Passa, por exemplo, de 6, 7 alunos, é importante que cada um tenha um crachá no seu bolso e naquele crachá, ou na sua roupa, né, tenha o seu nome. Isso é válido, pois a classe de novos convertidos sempre está recebendo novos alunos. E é importante que esses alunos sejam identificados pelo nome, que o professor conheça pelo nome. Uma outra dica é sempre começar a lição com uma reflexão, como nós começamos agora, acerca da fé, né? Acerca de crer em Deus. E aí, a lição de número 1 da revista número 2, ela traz uma frase bem interessante, uma expressão, é uma frase que diz assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, depois e de repente você estará fazendo o impossível. Ou seja, é uma frase que resume exatamente a sequência da fé. E essa sequência, ela deve ser colocada, essa frase deve ser colocada num quadro, num cartaz, e os alunos devem ser convidados a participar. Lembre-se que nós estamos formando discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, eles também têm que ser participantes da obra de Deus. Eles têm que ser acostumados desde a classe do discipulado, desde os primeiros momentos do discipulado, a participarem das atividades da igreja. Então comece na escola dominical, convidando-os a falar, quebrando a barreira da timidez, não é? Ou até mesmo da falta de costume de falar em público. Certo? Entrando sobre a fé propriamente dito, nesse segundo ciclo, nós temos como por proposta justificar o conteúdo da nossa pregação diária na igreja. Nós falamos na igreja constantemente sobre fé. Por exemplo, nós falamos constantemente sobre crer e nós precisamos justificar isso para os novos convertidos. Eu diria, como está escrito na própria lição, que um dos primeiros problemas enfrentados, que nós enfrentamos, quando assumimos a fé em Jesus, é o de justificar essa fé para outra pessoa. O novo convertido, ele escuta uma série de palavras novas na igreja, que ele não sabe explicar, que ele não sabe dizer ao certo o que significa. Então ele precisa compreender para ele passar isso adiante a outras pessoas. Primeiro ponto da lição diz assim: crer é confiar. E a pergunta que se faz no tópico 1.1 é: confiamos cegamente? Como nós vamos confiar em Deus? Preste atenção que quando se aceita Jesus como Senhor e Salvador, a primeira instrução que deve ser repassada ao novo convertido é justamente acerca da sua nova vida em Cristo. O que mudou na sua vida agora que você aceitou Jesus? Normalmente, nós visitamos os novos convertidos ou entramos em contato por meio de algum meio de comunicação e nós explicamos para ele: você chegou em casa e talvez depois da sua decisão para Cristo, na igreja ou em qualquer outro lugar que você tenha se decidido para Cristo,
você encontrou as coisas da mesma forma que você deixou. As contas estão lá para serem pagas. A família apresenta os mesmos problemas que apresentava antes de você levantar a sua mão e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o que mudou na sua vida afinal? O que mudou é que você agora é um filho de Deus. O que mudou é que você agora faz parte da família de Cristo, é co-herdeiro de Cristo, ou seja, herdeiro da mesma promessa. Um dia o próprio Cristo vai voltar e nos levar para o lugar onde Ele está, para o céu, não é? Então, isso deve ser esclarecido para o novo convertido. Quer ver uma coisa? Você agora precisa conhecer esse Jesus que você aceitou. Como que você precisa conhecer? Através de uma vida devocional. A vida devocional inclui a oração, que é uma conversa sincera que nós temos com Deus. Agora nós temos com quem conversar. Né? Antes não tínhamos, estávamos aprisionados ao pecado e com a venda que cegava os nossos olhos para a realidade de Cristo na nossa vida. Agora a venda foi tirada. Agora nós sabemos que existe um Deus. Nós sabemos que existe Jesus. Então precisamos orar, conversar com esse Jesus. Não se conhece uma pessoa simplesmente por olhar para ela. Para você conhecer uma pessoa, você precisa se aproximar dessa pessoa e você precisa conversar com essa pessoa. Assim é com Cristo, nós precisamos conversar. E com Cristo não se conversa de qualquer forma. Com Cristo se fala sinceramente. E esse falar sinceramente é chamado de oração. Quer ver outra coisa? Outra que está incluído no contexto do devocional da nova vida em Cristo? É a leitura da palavra. Por quê? Por meio da leitura da palavra, nós vamos tomar conhecimento do poder desse Cristo. Quem é Jesus? O que Ele pode fazer por nós? Os seus atributos pessoais, as suas características. Ora, Ele tem poder para curar. Ele tem poder para convencer o mais vil pecador. Prova é que os homens antes andavam uma vida para sua própria desgraça. Agora tiveram a sua vida transformada. Andam com a Bíblia na mão e agora proclamam a tudo e a todos que Jesus vai voltar. Mas como eles tomaram conhecimento disso? Porque eles leram a palavra de Deus. O segundo ponto da vida devocional do novo crente em Cristo Jesus é que nós precisamos ler a Bíblia Sagrada. Agora, por que nós precisamos ler a Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu vou acreditar em algo que eu não conheço? Como é que eu vou ter fé num Deus que eu não sei o que esse Deus pode fazer por mim? Então, nós confiamos cegamente? A resposta é não. Nós confiamos naquilo que nós conhecemos. E a nossa base de regra, de fé e de prática é a Bíblia Sagrada. Por meio dela, nós vamos ter fé. Nós vamos conhecer exatamente quem é o nosso Deus e o que Ele pode fazer por nós. E também o que nós temos que fazer por Ele, ou para Ele. Queridos irmãos, nós podemos, a partir do conhecimento, da leitura prévia da palavra de Deus, nós podemos saber em quem nós estamos confiando. Fizemos um paralelo entre ciência e fé, por exemplo. A ciência, ela tem por característica investigar determinado assunto. Ou seja, os cientistas, eles explicam os resultados das suas pesquisas. A partir do momento que eles vão entrando em determinados assuntos, eles vão compreendendo, vão descobrindo e eles vão explicando acerca da sua descoberta. Assim é, digamos, a nossa fé. A nossa fé vai estar cada vez mais consolidada, nós vamos cada vez mais acreditar ou crer em Cristo quando nós tomarmos conhecimento acerca de quem é esse Cristo. Em quem nós confiamos? Ora, se nós começarmos então a tomar conhecimento de Jesus, nós vamos aprender que nós confiamos em Deus, que por meio da sua palavra, Ele enviou Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O capítulo é João capítulo 3, versículo 16, a referência. E fala exatamente que Deus deu Jesus. Jesus agora é o meio. Jesus agora é o caminho. Jesus agora é aquele o qual nós devemos seguir para alcançar a vida eterna, para chegarmos até a Deus. Mais à frente, nós vamos falar sobre oração. E nós vamos aprender que a Bíblia nos ensina a orar. A Bíblia diz, ora, o próprio Jesus ensinando as pessoas a orarem, ele diz, tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Ou seja, pedir ao Pai em nome de Jesus, Jesus como mediador, Jesus como caminho. Então, nós cremos, com base na Bíblia Sagrada, a partir de agora, em Jesus. Ele veio para resgatar, ele veio para salvar o que estava perdido. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, antes existiam meios para encobrir o pecado, antes existiam formas de justificar, de explicar o pecado, mas para perdoar pecados, só existe uma forma, por meio de Jesus Cristo. Então, queridos, nós cremos em Jesus. Nós cremos em Jesus. E sabe por que nós cremos em Jesus? O nosso maior objetivo de crer em Jesus, porque nós confiamos, a partir do momento que você desenvolve a sua fé em Deus, por meio do conhecimento da palavra de Deus, que você reconhece que nós seguimos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, porque Ele é o único caminho que leva até Deus, nós também podemos explicar que nós confiamos em Jesus, porque um dia nós queremos herdar a eternidade do lado dele. Está escrito na palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Perceba, deixa eu explicar um pouco o versículo. Porque pela graça nós somos salvos. Por que nós somos salvos? Pela graça. E o que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus, que foi Deus ter dado Jesus para nós. Não merecíamos, porque estávamos condenados em delitos e pecados. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos concedeu um favor imerecido, que é chamado graça na Bíblia Sagrada. Ele nos deu Jesus. E o versículo diz, pela graça nós somos salvos. Ou seja, só há uma forma de nós sermos salvos, é pela graça de Deus, pelo favor imerecido, por meio de Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz, por meio da fé. Agora, como se chega até Jesus? Crendo, acreditando que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o único caminho que nos levará a Deus. Então, a graça nos salva e o meio para nós alcançarmos a graça é a fé em Cristo Jesus. Continuando nesse assunto que é tão interessante, o ponto 2, ele fala mais ou menos o que nós já comentamos aqui. Crer é conhecer. Nós conhecemos primeiro, por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Cristo estava prestes a ir para o céu, ele disse assim, eu vou, mas eu vos enviarei outro. Ou seja, eu vou enviar outro para estar com vocês. E ele diz quem é esse outro. Eu vou, mas eu enviarei a vocês o outro Consolador, aquele que estará do seu lado. Ou seja, nós não temos Jesus do nosso lado fisicamente, como homem, como ele esteve quando andou na terra, ensinando e pregando as palavras que estão na Bíblia Sagrada. O que nós temos do nosso lado agora, ou quem nós temos do nosso lado, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o agente que nos ensina, por meio do Espírito Santo, nós aprendemos a viver. Ora, preste bem atenção. Depois que você aceitou Jesus, perceba, se você já passou pela experiência de praticar algo que você praticava antes. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor, você enganava as pessoas antes. E agora,
depois que aceitou Jesus, você deixou de enganar as pessoas, porque você reconhece que isso não agrada a Deus. Isso não faz parte da sua fé, da sua crença em Deus. Já parou na situação de você, de repente, você pensar em enganar as pessoas e algo ficar fortemente colocando você para trás e tentando lhe convencer que aquele não é o caminho. Agradar, enganar as pessoas não é o caminho. Sabe quem é, querido, que faz isso? E isso em várias situações, em vários pecados. Ou, em determinado momento, você sentir falta de não ir à igreja. Aliás, você não ir à igreja. E, de repente, você sentir falta de estar na igreja. E algo falar fortemente ao seu coração, que você precisa estar na igreja. Que algo é esse? Quem é essa pessoa que agora nos orienta e nos faz, nos empurra, nos impele para conhecer, para prosseguir conhecendo e para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus? É a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo que está conosco. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz: ou não sabeis vós que és templo de Deus e que o Espírito Santo do Senhor habita em vós? Então, a primeira coisa, como é que nós conhecemos? Por meio do Espírito Santo. Segundo, por meio da razão. Por meio da razão. Não é? Nós, queridos irmãos, a partir do momento que se conhece a Cristo, se tem a necessidade, se sente a necessidade de conhecer mais a Cristo. Sempre nós estamos buscando mais de Cristo. As pessoas, até mesmo aquelas que não leem a palavra de Deus, seja por qual motivo for, mas elas sentem vontade de estar na igreja e ouvir. Elas têm sede que alguém traga uma coisa nova sobre Jesus. Isso é o intelecto trabalhando. Isso quanto mais você busca, mais você aprende. Crer é conhecer. Crer também é confessar, queridos. Por exemplo, quando nós aceitamos a Cristo, nós levantamos a nossa mão publicamente para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Sabe por que nós levantamos a mão? Se ninguém nunca lhe explicou, eu vou lhe explicar. Nós levantamos a mão porque nós somos tomados naquele momento por uma fé chamada fé salvífica, ou fé para a salvação. É uma fé que é plantada no seu coração, ela é temporária. E ela é plantada no seu coração e é algo que faz, que vai impelir você, que vai lhe induzir a você levantar a mão e aceitar a Cristo. Essa fé ela é plantada no nosso coração a partir do momento que você toma conhecimento de algo de Deus. Todas as pessoas que aceitaram Jesus, elas ouviram falar de Jesus primeiro, depois elas aceitaram Jesus, elas ouviram a voz de Jesus por meio das suas palavras. E depois elas aceitaram Jesus publicamente levantando a mão. Após tomar conhecimento do que fez, por que levantou a mão e do que é a partir de agora, que a velha vida ficou para trás e agora a nova vida vai prosseguir, nós entramos numa segunda confissão na nossa vida de fé, que é o batismo em águas. O testemunho público diante das pessoas de que agora nós morremos para o mundo e nós nascemos como novas criaturas para Deus. No batismo em águas, o novo convertido, o crente em Jesus, ele é mergulhado completamente nas águas. E aquilo simboliza que o pecado está sendo sepultado. O velho homem está morrendo de uma vez por todas. E quando ele é trazido para fora das águas, agora publicamente ele testemunha que é uma nova criatura. Então, crer também é confessar. Segundo, crer também primeiro, declarando sua confiança às pessoas. Segundo, na linguagem da igreja e na do mundo. Preste atenção que quando nós cremos em Cristo, lemos a palavra de Deus, oramos, confessamos publicamente a Cristo, que são as coisas que nós estamos falando agora, nós também, queridos irmãos, passamos a falar como as palavras estão escritas na Bíblia Sagrada. Se você observar bem,
Todos os crentes, eles têm uma linguagem própria. Ou você nunca ouviu na igreja a palavra graça, a palavra paz, a nossa própria saudação assembleana, a paz do Senhor, não é? Se fala muito a partir de agora de céu, de uma alegria inexplicável, na presença do Senhor a fartura de alegria. Se fala no Espírito Santo, se falam tantas coisas e se você prestar atenção, essas coisas começam a fazer parte da nossa vida. Por quê? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós nos alimentamos a nossa fé, a nossa crença em Cristo, por meio da nossa oração, por meio da leitura da palavra, do conhecer Cristo, por meio da nossa confissão pública, você também, a partir de agora, você está enchendo o seu coração, seus sentidos, eles estão captando, eles estão sendo alimentados com coisas da parte de Deus. E se o seu coração está cheio de coisas da parte de Deus, você vai falar coisas da parte de Deus. E você vai passar a falar como os crentes falam na igreja. Significa que a sua fé está sendo trabalhada, a sua vida está sendo transformada. Então, querido, crer também é confessar por meio da mudança da sua linguagem. E, por último, para eu terminar esse comentário sobre essa lição, eu vou falar sobre ações e atitudes. Observe, queridos, está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24, assim: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. Mas, aliás, Mateus 7, 24 diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Preste atenção, aquele que ouve as palavras e pratica, são semelhantes ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. As nossas decisões agora, elas irão mudar, nós iremos decidir, nós iremos agir, né? Nós iremos tomar atitudes de acordo com a nossa fé. Antes eu fazia isso, agora eu estou lembrado que o pastor falou para mim na igreja assim: portanto, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Agora minhas atitudes, elas vão glorificar a Deus. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer: não, aquele é um crente em Jesus. Porque ele fala como os crentes, porque ele publicamente ele confessa a todo tempo que ele é um crente em Jesus. Ou seja, que ele testemunha da sua fé e ele também toma atitudes baseado na sua nova fé em Cristo Jesus. Então, queridos, quer ver nós vencermos, respondemos a pergunta do início da aula para nós terminarmos? Como nós vamos justificar a nossa fé para as pessoas? Por mais que você fale para uma pessoa que não tem Cristo, ela talvez não queira compreender, não queira aceitar. Você crê em algo que você não vê. Você tem certeza de uma coisa que você espera, de uma promessa. Mas se é quando elas, a partir do momento que elas olharem para você e elas perceberem que você é uma pessoa que agora lê a Bíblia Sagrada, ora, uma pessoa que testemunha publicamente que é Cristo Jesus na sua vida, uma pessoa que tem uma linguagem diferente, que tem uma atitude diferente, elas vão compreender a fé que você tem em Cristo Jesus, que é uma fé que transforma, que é uma fé que muda. Quer ver a importância de nós crermos em Deus? Nós teremos com certeza uma vida transformada. Que Deus abençoe. Eu sugiro aos professores do segundo ciclo, da lição primeira, que é o nosso caso, que nesse momento façam uma oração com seus alunos e oriente-os a estarem presentes na próxima aula, pois isso também é para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe e até a segunda lição, se Jesus não voltar. Amém.